tranquila, tem algumas afirmações importantes e ela é bem instrutiva. Então, uma pessoa cujos olhos estão a 1,80 metros de altura em relação ao chão, é basicamente a altura do cara. Então, tá o molequinho. Aí ele fala que a altura dele é aproximadamente 1,80, certo? Uma pessoa cujos olhos estão a 1,80 metros de altura em relação ao chão, avista o topo de um edifício segundo o ângulo de 30 graus. Então, tem um edifício aqui, ó. Tem um edifício, né? Aqui o chão, ó, esse aqui é o chão, tá? E ele olha para o edifício lá para cima, ele percebe o seguinte, ele percebe que ele faz um ângulo, ele vê com um ângulo de 30 graus, certo? Ele olha lá para o topo do prédio, é um menino de 1,80, segundo o ângulo de 30 graus com a horizontal. Aí o que é que acontece com esse rapaz? Ele percorre 80 metros no sentido de aproximação do edifício. Então ele está aqui, ó, ele vai andar 80 metros aqui, ó. Ele vai andar 80 metros, ele anda, tá? Até chegar mais ou menos aqui, ó. Certo? Quando ele chega aqui, o que é que vai acontecer com ele? Ó? Ele passa a enxergar, ó, esse ângulo passa a medir 60 graus. Ele começa a enxergar o edifício, a altura do edifício, um ângulo de 60 graus. Tá certo? 80 metros. E ele olhou para o topo de um prédio, né, de um edifício, e ele fez uma abertura aí. Depois que ele andou 80 metros, ele olhou novamente para o topo do prédio. E aí ele percebeu que o ângulo dele, né, foi de 60 graus, certo? Aí ele pede para usar o valor aproximado de 1,73 para a raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 3 ele pede para considerar sendo 1,73. Aí a pergunta dele é a seguinte: podemos concluir que a altura desse edifício é quanto, né? Então vamos repetir a interpretação para ver se vocês entenderam. Tem um rapazinho de 1,80, mais ou menos, que ele olha para um prédio, o topo do prédio, e ele percebe e é calculado um ângulo de 30 graus entre o horizonte, né, e a altura máxima do prédio, certo? Aí o que é que ele faz? Ele anda para frente 80 metros. Andou, aí ele olhou novamente para o prédio e viu sob um ângulo de 60 graus o topo do prédio. Aí essa aqui é a situação. Ó. O objetivo da questão é calcular a altura desse prédio. E aí o que é que você tem que perceber? Que essa altura de 1,80 vai corresponder a esse pedacinho que eu coloquei aqui embaixo. Ó. E eu quero encontrar a altura total, então eu preciso calcular o valor do x. Então, nosso objetivo nessa questão é calcularmos o valor do x. Certo? Bom, e aí o que fazer? Então, a primeira coisa que você precisa observar é que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, né? E um outro detalhe muito importante, ó, se esse ângulo daqui é de 60 graus, ó, desse cantinho aqui, para ele fechar esse ângulo raso aqui, ó, falta quanto? Quantos graus falta para ele fechar esse ângulo raso aqui? O que é que vocês acham? Escrevam aí. 120 graus, né? Então, esse carinha aqui é 120
e 20 graus. Aí o que é que vai acontecer aqui, ó? Esse ângulo já é 30. Esse ângulo é 120. O ângulo lá de cima, alguém sabe me dizer quanto é? Esse ângulo que eu estou marcando aqui, ó. Alguém saberia? Esse eu sei que é 30, esse eu sei que é 120. 30, o Ramiro disse que é 30. Por que o Ramiro disse que é 30? Porque os três juntos precisam fechar 180 graus. É verdade? E aí o que é que a gente percebe? Que esse triângulo, ele é um triângulo isósceles. Exatamente, Alex. A soma dos ângulos é 180. Então a gente percebe que esse triângulo é isósceles porque os ângulos são iguais, né? E aí, amiguinhos, na aula anterior nós falamos sobre isso, que eu disse para vocês guardarem bem. Sempre que você tem um triângulo e você tem dois ângulos que são iguais, os lados opostos a eles também são iguais. Então isso significa que esse pedacinho aqui, ó, que é 80, que é oposto àquele 30, tem que ser igual a esse pedaço aqui, ó, que é oposto a esse ângulo de 30. Então, a regrinha que nós aprendemos na aula passada, você tem um triângulo que tem dois ângulos iguais, os lados opostos a eles também serão iguais. Então, se esse pedacinho vale 80, esse aqui também será 80. Tá bom? E aí, eu quero encontrar o valor do x, fica muito fácil. Basta olhar agora para esse triângulo retângulo aqui, ó. Né? Basta olhar para esse triângulo retângulo aqui. Rafael, você é organizadinho, viu? Porque quando eu estou escrevendo, fica um negócio que é uma maravilha. Então, olha esse triângulo aqui preto. Ó. Esse triângulo retângulo preto. Eu quero encontrar o x e tenho essa hipotenusa que vale 80. Né? E aí, o que é que eu vou fazer? Cateto oposto sobre hipotenusa. Né? Qual é a regrinha que envolve o cateto oposto e a hipotenusa? É qual, Rafael? É o seno. O seno de 60, que é o cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 80. Só que o seno de 60, pelo que nós já combinamos, ele vale quanto? Raiz de 3 sobre 2, que é x sobre 80. É, raiz de 3 que ele fala que é 1,71. É. Aí, meios por extremos aqui, ó, e vocês já são cobra criadas, vocês sabem que eu já posso simplificar esse 80 com esse 2, que é um 40, né? Que fica aqui. 40 vezes raiz de 3. Então, o valor do x vai ser 40 vezes raiz de 3. Só que ele pede para que eu considere o raiz de 3 sendo 1,73. Então, você faz x igual a 40 vezes 1,73. Realizando essa multiplicação, você vai encontrar 69,20. Por quê, Joab? É só você fazer assim, ó. 1,73 vezes 40. Esse zero já baixa. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 7, 28. Né? E 1, 29. Vai 2. 4 vezes 1, 4. 1, 2, 6. Duas casas decimais. Então, esse é o valor do x. Tá? Só que eu tenho que somar com essa alturazinha dele, de 1,80. E aí eu encontro o resultado final. Ó. Certo? Vou ter 69,20 mais 1,80. Somando 0, 10 vai 1, 10 vai 1, vírgula abaixo de vírgula. Portanto, eu encontro, né? Opa, foi para cá, não foi? Foi. Então, 10 e 1, 11. Aí sobe 1, 71. Desculpa. 71. Então, a resposta certa é o item E. Vocês conseguiram entender, pessoal? Querem perguntar alguma passagem aí? Fiquem à vontade, certo? Vocês estão desenrolados mesmo, viu? Ô, menina artista. É um tipo de questão que dificilmente a pessoa faz sozinha, rapaz, estando na hora da prova. Apesar de ser fácil. Entendeu, gente? Ela diz o seguinte, ela caiu no Enem em 2018, e eu me lembro que quando ela caiu, muita gente disse que achou essa questão uma das mais difíceis da prova, mas por causa da interpretação.
acredita. E ela não é, gente. Vocês vão ver como os cálculos são rápidos dela. Agora, o negócio é você ter que imaginar, né, as coisas, né? Então, diz o seguinte, para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente. Então, ele fala de um papel transparente, tá? Que vai fazer o quê? Que vai decorar um cilindro. Então, imagine aí na sua mente um cilindro sendo enrolado por um papel transparente ao redor do cilindro, tá? Aí o que é que ele diz, ó? Na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. Então, nesse papel retangular, gente, esse papel retangular, que é transparente, que vai ficar ao redor do cilindro, ele tem uma diagonal. Está bem destacado aqui, né, de preto. Está bem destacado de preto aqui, ó. Tem só um probleminha. Quando eu começo a rodar esse papelzinho transparente ao redor desse cilindro, eu vou precisar dar mais do que uma volta. Entendeu? Pelo que a gente percebe aqui na figura, no contexto. Você vai precisar dar mais do que uma volta, vai dar algumas voltas ao redor desse cilindro, certo? Então, veja bem, ó, o raio da base do cilindro, então o raio da base do cilindro, o que é o raio da base do cilindro? Aqui está o círculo, tem um círculo. Todo círculo, todo bom círculo tem um raio. Não é verdade, Rafael? Sim. Ó, todo bom círculo tem um raio. E ele avisa que esse raio mede quanto? Mede 6 sobre π. É isso que ele avisa. Tá certo? E aí o que é que ele diz mais? Ó? Ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. Então aqui, gente, ó, essa diagonal pretona aqui, ó, ela está sendo rodada aqui, ó, ela vai rodando, entendeu? Aqui, ó, tá rodando, atravessa o cilindro por frente e por trás, ele vai rodando em forma de hélice, ó. Ó, vai rodando, 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 até que chega aqui. Certo? E aí você precisa perceber o seguinte, ó. Você precisa perceber o seguinte. Quando você essa base aqui, ó, desse retângulo, tá? Ela vai ser correspondente à quantidade de volta, né, que esse papel transparente dá ao redor do cilindro, certo? Aí você vai concordar comigo que essa base aqui, como eu já disse para você, ela dá mais do que uma volta. E dá para saber quantas voltas ela dá por causa desses pontinhos aqui, ó. Daqui para cá, ó, ó, entendeu? 2, 3, 4, 5, 6, ó. Uma volta, ó. Uma volta, duas voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, 6 voltas. Né? São 6 voltas que ele dá ao redor do cilindro. Então, essa tua dúvida aí, Miriam, é exatamente o tipo de dúvida que torna essa questão difícil, né? Porque a pessoa vai pensar, ora, vai dar quantas voltas? Porque esse pontinho aqui, ele corresponde aqui no canto, ó. Esse pontinho aqui. E esse pontinho lá de cima corresponde a esse que está lá em cima. Então, quando você vai rodar, você começa a contar, ó, uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, 6 voltas. Então, aqui existem 6 voltas ao redor do cilindro. Não esqueçamos disso. O problema é o seguinte, quanto é só uma volta de um cilindro? Uma volta de um cilindro, de um círculo aqui, ó. Vocês lembram quanto que é? Se alguém lembrar, menino, tá desenrolado. Quanto é só uma volta ao redor de um círculo, de um cilindrozinho? Só uma volta. Como é que eu faço para calcular? Se alguém souber escrever aí embaixo. Como é que eu faço para calcular uma voltazinha? 360 graus, né, Alex? Mas existe uma fórmulazinha que eu uso, exatamente, que calcula o comprimento. Né? Em grau, o Alex está certo, que é 360 graus. E em comprimento, vocês responderam certo. Ó.
todo o comprimento de um círculo é 2 vezes π vezes r. Entendeu? Só que isso aqui é o quê? Uma volta. Isso, na circunferência, né? Então, o raio é 6 sobre π, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, 2 vezes π sobre vezes 6 sobre π, que é o valor do raio. E agora, o que é que você faz? Você cancela o π com π, você encontra que o comprimento da circunferência é 12, não é verdade? Só que o que é que acontece? Não são 6 voltas, então você tem que considerar isso. Então, como são 6 voltas, você vai pegar o 12 e multiplicar pelo 6. 6 vezes 10 é 60, 6 vezes 2 é 12. Então, aqui dá quanto? 72. Pronto, feito isso, agora é só fazer o que nós já estamos acostumados com triângulo retângulo. 30 graus, altura, ângulo de 90 e 72. Então, aqui a gente usa cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, nós usamos a tangente de 30, H sobre 72. E a tangente de 30, Rafael, é raiz de 3 sobre 3. H sobre 72. Posso muito bem simplificar esse 72 com esse 3, que dá quanto, Rafael? Quando eu tento simplificar 72 por 3. 24, né? Então, aqui 24 vezes raiz de 3. Então, 24 vezes raiz de 3 é o valor de quem? Da altura desse triângulo. Ok? E aí, pessoal? Podem ficar à vontade para perguntar. Se não tiver entendido, fica à vontade. Tá certo? O que é que vocês acham? Ela foi difícil? Quando, no tempo que saiu essa prova, consideravam essa questão, dá sim, Marcelo, dá para repetir, viu? Quando ela saiu, no ano que ela saiu, o pessoal disseram que ela era ruim, não pelo cálculo, né? Mas pela essa noção desse papel, né? Que ele é transparente. Então, eu vou repetir aqui a lógica. Preste atenção. A questão tem um cilindro, tá bom? E esse cilindro, eu vou usar um papel transparente para poder decorar esse cilindro. Só que eu vou dar várias voltas ao redor desse cilindro, certo? Aí o que é que acontece? No papel, tem essa diagonal aqui, grandona, ó, certo? Acontece que quando eu dou várias voltas ao redor desse cilindro, com esse papel transparente, essa diagonal vai se transformar numa espécie de hélice, né? Aquelas coisas, é uma espécie de hélice. Essa diagonal aqui, ó, se transforma nesse hélice aqui, ó. Essas hélices aqui estão subindo e está rodando em espiral, né? Certo? Aí, o que é que você precisa perceber aqui, ó? Que aqui, essa diagonal corresponde exatamente a 6 voltas ao redor desse cilindro. Por quê, né? Ó, veja bem, ó, daqui, ó, quando ele roda até chegar bem aqui, ó, ele dá uma volta. Aí ele roda de novo até chegar aqui, dá 2 voltas. Roda de novo até chegar aqui, 3 voltas. Roda de novo até chegar aqui, 4 voltas. Roda de novo até chegar aqui, 5 voltas. Roda de novo até chegar aqui, 6 voltas. Então, essas hélices, né, esse negócio aqui, ele está sugerindo para mim que são dadas 6 voltas ao redor do cilindro. Então, porque são 6 voltas, eu preciso fazer o quê? Eu preciso calcular o comprimento de uma circunferência dessas aqui, ó, e em seguida multiplicar por 6, tá certo? O comprimento de uma e multiplico por 6. Como é que eu calculo o comprimento de um círculozinho desse? O comprimento de uma circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Só que 4 metros de distância do posto telefônico, inclinado sob um ângulo de 60 graus, conforme a figura. Então, aqui a situação é essa. Aqui a gente tem um poste, ó. Não ficou tão destacado, não. Deixa eu ver se essa vai ficar, vai. Não. Aqui a gente tem um poste
tá certo? E para segurar o poste direitinho aqui, o pessoal colocou um outro poste aqui do lado, ó. E ele sabe que esse outro poste aqui, ó, ele mede 8 metros, ele tem medida de 8 metros, tá certo? Aí ele diz aqui qual a inclinação desse poste pequeno, né, em relação ao solo aqui, ó, que é 60 graus. Outra informação que ele nos dá é que é o seguinte, ó, esse poste que foi fixado aqui, ó, ele tem uma distância em relação ao outro poste, né, essa distânciazinha aqui, ó, que ele nos diz que é 4 metros, ó, a distânciazinha aqui é 4 metros, tá certo? Beleza, essa é a nossa situação. Aí ele diz o seguinte, considera-se que foram utilizados 10 metros de cabo para ligar os dois postes, ou seja, deixa eu ver se eu consigo pegar uma cor boa aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, 10 metros é o cabo, tá certo? Ele foi utilizado para ligar os dois postes. Determine a altura do poste telefônico em relação ao solo. A gente vai ter que encontrar, né, essa distânciazinha aqui, ó. A gente vai encontrar ela agora na resolução dessa questão, com as informações que nos foram dadas, tá bom? Aí, o que é que eu posso perceber aqui, pessoal, nessa situação? Eu posso formar aqui um triângulo retângulo, né? A gente falou para vocês que vocês deveriam sempre buscar triângulos retângulos aqui nas figuras, né? Eu posso formar esse triângulozinho retângulo bem aqui, ó. Tá certo? Posso formar ele. E aqui você pode notar o seguinte, ó. Aqui a gente pode notar o seguinte, que eu vou ter dois segmentos para encontrar o valor, né? Eu vou ter essa primeira partezinha aqui, que eu posso chamar de x, mais um certo b, certo? Então a gente vai encontrar esses dois valores aí nessa questão. Só que o que que a gente vai fazer aqui agora para encontrar esses dois valores, ó? Vamos olhar para esse outro triângulozinho aqui da base, ó, que eu posso formar aqui, ó. Vocês concordam que eu posso formar esse outro triângulozinho aqui embaixo, sim ou não? Todos nós concordamos, só que nós só achamos que não é muito fácil de perceber, né? É, de A perceber. princípio, Isso. né? É, você tem que ver a figura e tem que ir montando, E né? montando. Ir montando. É aquilo que a gente sempre diz, você tem que procurar exercer sua criatividade dentro da figura. De preferência, montando figuras conhecidas, Isso. triângulos, retângulos, entendeu? Então aí vocês observam que com essa manipulação, ele formou um trapézio, né? Um trapézio retângulo. E ao fazer isso, ele ganha aqui um triângulo retângulo em cima e um triângulo retângulo aqui do lado, né? Isso. Aí, olha só, pessoal. O que que eu posso fazer aqui, ó? Esse B aqui, que a gente destacou, ele também é o B aqui do lado, tá certo? Todo mundo concorda com isso? E esse segmentozinho aqui, ó, é o mesmo segmento que esse aqui do lado. Porque eu tô aí num retângulo, né? Essa figura aqui, ó, ele é um retângulo. Então, os lados opostos, eles são iguais, certo? Exato. Aí, olha só esse triângulozinho aqui, gente, ó. Esse triângulozinho aqui é um triângulo retângulo. Eu tenho um ângulo de 60 graus e eu tenho um cateto oposto e uma hipotenusa. Qual é a relação trigonométrica que eu posso utilizar nessa situação? Ó, eu tenho um triângulozinho retângulo aqui, ó. Andressa disse que é o seno. E isso seno, ó. Veja só, pessoal. O seno de 60 graus é igual a B sobre 8. Quem é o seno de 60 graus? O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, de acordo com aquela tabelinha que a gente tem, né? B sobre 8. Vocês já sabem que esse 8 eu posso simplificar com esse 2. Aqui vai ficar um 4, né? Ó, bem aqui. Então, esse valorzinho do B aqui, ó, eu posso colocar ele sendo como 4 aí de 3. Sim, né? Aí agora, Rafael, o que é que eu posso fazer aqui agora? Eu vou ter que encontrar o A para achar o valor dessa altura. E esse A a gente tem que imaginar aqui, ó, nesse triângulozinho aqui agora. Ele é um triângulo retângulo, tá certo? Eu não tenho nenhum ângulo aí específico que eu conheça para trabalhar com ele. Ou tem, Joab?
Tem não, né? Então, o que é que eu vou tetozinho aqui, ó? Tá certo? Tem que encontrar o valor desse cateto. Que ele tem a mesma distância que esse carinha total aqui de baixo, ó. Concordam com isso, sim ou não? Beleza. Se vocês concordam comigo, né? Esse carinha aqui de baixo é 4 mais um valorzinho C aqui, ó. Eu não sei quem é esse C. Só que eu posso encontrar o valor desse C. Quem é o valor desse C? Esse C aqui, pessoal, nada mais é do que o cosseno, né? Eu posso utilizar o cosseno para fazer essa questão aqui, ó. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Ó. Cosseno de 60 é igual a C sobre 8. Quem é o cosseno de 60? É 1/2. É igual a C sobre 8. Vocês concordam que eu posso simplificar, né? Vai ficar um 4. E eu chego que o C é igual a 4. Todo mundo concorda com isso, com esses passos, sim ou não? Sim, né? Ok, ó. Então, olha só. Esse carinha aqui mede 4 metros também, ó. Se esse carinha mede 4, vou até apagar aqui de novo, para que vocês possam visualizar. Se esse carinha aqui mede 4 e esse carinha aqui mede 4, esse total aqui em cima, ó, vai medir quanto nesse triângulo? 8, muito bem, ó. Esse carinha aqui mede 8 metros. Pronto, se ele mede 8 metros, eu vou dar uma ampliada aqui, pessoal, porque o nosso espaço já está bem reduzido. A gente utiliza esse carinha aqui, ó. O triângulo que a gente estava trabalhando lá em cima era esse, né, ó. Opa, agora ele ficou gigante. Eu tenho que diminuir, pronto. Então, o que a gente estava trabalhando lá em cima era esse, ó. Aqui, ó, mede 8 e aqui mede 10. E esse cara aqui é o valor do A. Todo mundo concorda com isso, né, ó? Vou voltar o triângulo maior aqui, ó. 10 e aqui 8, tá certo? E eu dou uma ampliada aqui para encontrar o valor do A nesse espaçozinho aqui que me resta. Tá certo? Só que esse triângulo, pessoal, ele é conhecido, né? Ele é um triângulo um pouco... Isso, ele é um triângulo pitagórico. Ele é conhecido aí por vocês. Se eu tenho um triângulo em que o lado maior é 10, o outro é 8, o que está faltando vai medir quanto? Isso, Jeová, ele mede 6, ó, 6 metros, tá certo? Mas se você tiver com dúvida, você pega 10 ao quadrado igual a ao quadrado mais 8 ao quadrado. Aqui você vai ficar com 100 igual a ao quadrado mais 64. Você vai achar que o a ao quadrado é igual a 36, né? Qual é a nossa conclusão? Isso, que o a é igual a 6. Tá certo? Esse triângulo é 3. Se for 10 e 8, o outro vai ser 6, correto, né? Beleza? E aqui eu posso voltar agora, ó. Agora aqui eu posso voltar. E o meu A aqui, a minha borracha tá gigante. Deixa eu diminuir o tamanho dela aqui. O meu A aqui agora, ele mede 6, tá certo? E ele só quer saber a altura do poste, né? Qual é a altura do poste nessa situação? A altura do poste é 6 mais 4 raiz de 3. Considerando que o raiz de 3 é aproximadamente 1,7, 1,7 vezes 2, 3,4, 1,7. 6,8, mais 8. Aproximadamente 13, é isso? Ó, se você pegar a aproximação, se a gente considerar a aproximação do raiz de 3 igual a 1,7, né? Aqui a gente vai ficar que a altura é igual a 6 mais 4 vezes 1,7. 1, 2 vezes 1,7 é 3,4. Então, 4 vezes 1,7 é 6,8. 6,8. Com 6. Isso, aqui vai ficar 6 mais 6,8 e dá, não tá aproximadamente 13, né? Aproximadamente 13 metros a altura do poste. Ele diz assim: raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a sua superfície conforme indica a figura. Em determinadas condições, podemos supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada por essa fórmula, I de x
igual a K vezes o seno de X. Né? Vou escrever, aumentar um pouquinho a ponta. Então, I de X igual a K vezes o seno de X. Sendo seno de X, sendo K uma constante. E supondo-se que X está entre 0 e 90 graus. Certo? Então, aqui está o Sol, né? Quando X for 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo? Então, aqui você tem uma situação muito interessante. Antes da gente resolver, vamos tentar só imaginar o que, é que pode estar acontecendo aqui. Ó. Olha que interessante. Aqui está o Sol, né? Ele vai incidindo aqui no chão, Rafael, e formando alguns ângulos. Entendeu? Às vezes pode ser 15 graus, às vezes pode ser 20, às vezes pode ser 40, às vezes pode ser 70, e às vezes pode ser, sabe quanto? Pode ser quanto, Rafael, às vezes? 90. Às vezes pode ser 90. O Sol também pode ficar lá em cima, né? Certo? Mas nesse caso em particular, ele está dizendo que esse ângulo é de 30 graus. Ó. O ângulo de incidência do Sol na Terra. E aí, ele quer saber, quando o X for 30, a intensidade luminosa se reduz a quanto? Do seu valor máximo, né? Então, vamos mexer com esse 30 aqui dentro. Ó. Veja bem, I de 30, o X sendo 30, igual a K vezes o seno de 30. Então, o I de 30 é igual a K vezes quem é o seno de 30? 1/2, né? Ou seja, K sobre 2, sabe, Rafael? E aí surge a pergunta. Esse valor aqui de K sobre 2, tá? Que é quando o ângulo é de 30 graus. Ele se reduz de quanto do valor máximo da intensidade? Você acha que essa pergunta é uma pergunta difícil, Rafael? Seja sincero. É uma pergunta. Porque você tem que perceber quando é que é o valor máximo, entendeu? Quando é que a intensidade luminosa alcança o seu valor máximo. Vocês acham que o Sol, a intensidade luminosa dele alcança o seu valor máximo quando? Estou entendendo só nada. Né? Eu vou repetir os detalhes, viu, Reginaldo? Certo? Vou só acompanhar o raciocínio, eu volto já já. O Jeová disse que é 90 graus, né? Certo, então, quando o Sol está lá em cima, formando um ângulo de 90 graus aqui, ó, ele tem a sua intensidade luminosa máxima, né? E o que é que isso significa, Rafael? Quando ele é 90 graus, olha só, K vezes o seno de 90. Quem é o seno de 90, Rafael? É 1, né? E 1 é o valor máximo que você pode assumir. Né? Isso. Então, esse K aqui, ó, ele representa o valor máximo, né? Da intensidade luminosa do Sol, certo? E esse valor aqui, K sobre 2, representa a intensidade luminosa quando o ângulo for de 30 graus. Quando esse ângulo aqui, quando o Sol fizer esse ângulo de 30 graus com o chão. E aí a pergunta dele é a seguinte: quanto é que ele se reduz do K para o K sobre 2? Quanto é? De K para K sobre 2, ele cai quantos por cento, na opinião de vocês? 50%, né? Só que aí, como o Reginaldo disse, ficou difícil, né? Nosso Sol, a gente olha aí o Alex. Eita, menino. O que é isso, Alex?
Nosso Sol com M igual a 4,8 emite um fluxo luminoso F tal, 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 tal. Ô, louco, meu irmão. Certo, eu vou repetir aqui, gente, os passos, tá bom? Eu vou repetir aqui os passos da nossa questão, que ela fica complicada, né? Então, veja bem, eu vou repetir aqui os passos. Tenta ver se vocês pegam a lógica da questão. Imagine, vou até fazer a situação novamente. Aqui, ó, tem o Sol, tá? E ele tem um percurso, o Sol, né? Ó, ele tem um certo percurso. Concordam comigo? Ele tem um certo percurso. Existe um momento em que a incidência dos raios dele no chão, certo? Forma 30 graus. Concorda, Reginaldo? De acordo com o que ele diz aqui, ó, quando o X é 30, a intensidade luminosa. Então, tem um momento em que o ângulo, né, dessas emissões dos raios para o chão é de 30 graus, certo? Só que ele continua subindo, ó, e ele tem um momento Sol que ele é máximo, que ele emite o maior acima. Ele forma um ângulo de quem? Calculando agora qual é essa intensidade quando o ângulo é de 30 graus. A gente substitui aqui dentro, ó. I de x, porque ele dá nessa fórmula aqui, ó. I de x vezes o seno de x. Só que quando o x é 30 graus, ó, o que é que eu faço? Eu troco o x por 30. I de 30 é igual a k vezes o seno de 30. I de 30 é igual a k vezes 1 meio, porque o seno de 30 é 1 meio. Certo? Isso significa, Reginaldo, que quando o Sol está com um ângulo de 30 graus, ele emite uma intensidade luminosa de K sobre 2. Certo? Ok, gente? Aí o que é que acontece? Ó? Eu estou dizendo, o Sol, quando ele bate no chão com esse ângulo de 30 graus, ele tem aqui a intensidade de K sobre 2. Certo? Aí o que é que acontece? Quando ele é máximo? Quando ele produz a iluminação máxima, ele não está aqui em cima, formando um ângulo de 90 graus? Então, o I de 90, substituindo nessa fórmula, I de 90 igual a K vezes o seno de 90. Eu vou repetir, tá bom? Então, eu estava dizendo o seguinte, ó, o Sol, ele emite a intensidade luminosa dele, e num determinado momento, ele chega no chão com um ângulo de 30 graus, certo? Então, para mim saber a intensidade dele nesse momento, eu jogo aqui nessa regra, ó, I de 30 igual a K vezes o seno de 30, que é a forma que ele dá aqui, ó, na questão. Então, I de 30, isso significa dizer que a intensidade do Sol, da iluminação do Sol, quando ele forma um ângulo de 30 graus, é de K sobre 2. A pergunta é a seguinte, e qual é a porcentagem dessa iluminação aqui, K sobre 2, em relação ao valor máximo? Em relação ao valor máximo da intensidade luminosa do Sol. Então, esse Sol que uma vez está parado aqui, ele vai subindo e atinge o seu valor máximo bem aqui. Ó. A intensidade luminosa dele, máximo, é quando ele forma um ângulo de 90 graus. Então, eu faço, ó, I de 90 é igual a K vezes seno de 90, porque é o ângulo que o Sol faz, né, ó, ele faz aqui com o chão, 90 graus. Então, seno de 90, que é 1, né? Seno de 90 é 1. K vezes 1 é K. E aí a pergunta dele é a seguinte, quando o X for 30, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual do seu valor máximo? Se o valor máximo dele é K,